Um feliz sábado a todos e a todas. Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal para trazer para você a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Se pedimos mais uma vez, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e eu tenho certeza que será extremamente proveitoso. Hoje estamos num cenário diferente em decorrência da particularidade e da característica da recapitulação da lição da Escola Sabatina, que fala sobre a criação, a origem de tudo, com base no livro de Gênesis. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos e fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, para que assim nós possamos recapitular a lição da Escola Sabatina e que ela venha edificar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Neste momento nós vamos iniciar a recapitulação. Não se esqueça, faça sua pergunta. Nós não tivemos nenhuma pergunta, nós queremos que esse canal seja interativo. Faça a sua pergunta, se inscreva, para que a gente possa, cada sábado, dedicar 1 ou 2 minutos para responder a sua pergunta, a sua indagação. E se for uma pergunta que você entende que é de interesse de muitas pessoas, faça, e a gente vai trazer um vídeo mais completo sobre essa dúvida que você tem do ponto de vista teológico ou do ponto de vista bíblico. É muito importante para a nosso aprofundamento dos estudos da Bíblia Sagrada. Então vamos agora iniciarmos a recapitulação da lição, que tem como título exatamente o que você vê aí na terra: criação, Gênesis como fundamento, parte 1. Então essa lição ela está dividida em 2 partes. Essa semana nós estudamos a primeira parte e na próxima semana nós vamos estudar a segunda parte. E nesse sentido nós vamos ler o verso áureo, o verso para memorizar, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 até o versículo 4, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, esse verso nos traz a certeza e a convicção que por trás de todo o cenário e o protagonista, o Criador de todas as coisas, esteve presente o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele era o Verbo eterno de Deus, presente na criação e existente durante toda a eternidade. E nesse sentido, nós iremos estudar algumas questões e fazermos algumas indagações para nós fazermos perguntas a nós mesmos, para que assim nós tenhamos certeza e a convicção de que nós saímos das mãos de Deus e não somos obras do acaso. A primeira pergunta que eu queria colocar para a nossa indagação é a seguinte: o homem foi criado pela mão de Deus ou foi resultado da evolução das espécies? A segunda pergunta: a Bíblia pode ser interpretada para que tanto a origem divina do homem quanto a teoria da evolução possa ser aceita? Essa é uma segunda pergunta. A terceira pergunta: quais são as implicações de aceitar ou rejeitar a literalidade da criação em 6 dias, como em Gênesis capítulo 1, do capítulo 1 até o capítulo 3, nos ensina sobre a origem do homem? Depois dessas perguntas, das quais nós colocamos aqui, o que nós vamos apresentar na lição? Primeiro ponto: dias literais ou grandes períodos. O período da criação corresponde a dias literais ou corresponde a períodos de anos, de muitos anos, ou milhões de anos. O segundo ponto da lição: a origem divina ou azar. Nós estamos aqui por origem divina ou por azar, né? E na nossa linguagem popular, por quizila, né? Uma quizila, um azar que aconteceu e a gente veio a existir. O outro ponto que será abordado na lição é o sábado ou domingo. Qual o dia que representa a identidade do ser humano com o seu Criador? O outro ponto que será enfocado na lição é matrimônio ou outras uniões. O que é que a Bíblia Sagrada ela defende, o que é que a Bíblia Sagrada ensina, o que é que a Bíblia Sagrada nos apresenta. E o último tópico da lição será pecado e morte, evolução ou sobrevivência. Agora vamos apresentar o primeiro tópico da lição, né? E antes de apresentarmos esse tópico, nós gostaríamos de explicar o que nós temos aqui. Nós temos aqui uma representação da evolução do homem, né? E aqui nós temos algumas peças que representam achados
que podem possibilitar nós entendermos a evolução ou mesmo a criação do homem. Nesse contexto, né, aos poucos nós vamos pegando esses materiais e vamos fazendo um pouco da explicação para que assim didaticamente seja mais compreensível. Bom, os dias literais ou grandes períodos, como a história da humanidade, como nós chegamos a este mundo, como passou a existir a vida na Terra. Então existem algumas concepções. Existe a concepção do evolucionismo teísta, que nega a existência de Deus e que a vida ela se deu através de uma evolução de milhões e milhões de anos. Nós temos o evolucionismo teísta, que não nega a existência de Deus, portanto, ele fala que os dias da criação correspondem a milhões e milhões de anos. Existe também uma concepção dos testemunhos de Jeová, que diz que a origem da vida, os dias da criação correspondem a 1000 anos cada dia da criação. E a explicação da Bíblia, que os dias correspondentes à criação são dias literais. Então, à luz da palavra de Deus, nós vamos entender essas questões. E, para tanto, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 5, diz o seguinte: E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o dia primeiro. Note por detalhe esse texto, que é o texto que nós iremos trabalhar. A teoria da evolução criou uma tendência de entender esse texto não como literal, mas como metafórico, para que assim pudesse explicar a origem do homem. O que a Bíblia está dizendo é uma linguagem poética e, portanto, aquilo que a Bíblia está dizendo não corresponde aos dias da criação, e sim de bilhões de anos. A semana da criação, como porém cada afirmação ao final do relato das etapas da criação, contém um quadro completo do que é apresentado na Bíblia. Quando em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 5, ele começa dizendo o seguinte: Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dias e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Atente bem os textos que nós sublinhamos, para que nós possamos nos apropriarmos dele para entender se os dias da criação envolvem milhões de anos ou envolve dia literal. Portanto, nós temos aí o verbo haver, né, que faz parte aí do texto. E também nós temos a palavra ion, que aparece com o significado da palavra dia. E depois nós vemos a marcação, tarde e manhã. E depois a numeração dia. Então, o que é que nós temos? O verbo haver, houve o quê? Dia, houve tarde e manhã, houve tarde e manhã no primeiro dia. Então, o texto aqui, ele nos leva a entender e nos leva a compreender que os dias da criação não correspondem da forma como está apresentada aqui no original grego. Essa palavra, ela não nos permite uma interpretação que não seja outra, à luz da exegese, à luz da hermenêutica, que não a interpretação literal do dia da criação. Portanto, vejamos o seguinte: comparando essa fórmula com outras evidências do Antigo Testamento, Gênesis 33, 13, Êxodo 12, 18, Neemias 5, 18, fica claro se tratar de um período de luz e trevas de 24 horas que compunham um dia inteiro. Então, na sequência que você tem de todo o livro de Gênesis, não nos permitiria fazer uma interpretação que não fosse a interpretação do dia literal e, portanto, essa narrativa de Moisés no livro de Gênesis nos apresenta exatamente o dia literal. E nesse sentido, na tentativa de harmonizar a Bíblia com a evolução, o termo dia pretendia ser interpretado metaforicamente por longos períodos de tempo. Então, da forma como ele está, e foi tarde e manhã, o primeiro dia, né? Então, não nos permite outra interpretação senão literária do que a Bíblia nos apresenta. Portanto, aceitar ou rejeitar a semana literal da criação implica em aceitar ou rejeitar a confiabilidade de toda a Bíblia. Porque se nós não entendermos a Bíblia no que ela apresenta do seu início, no livro de Gênesis, onde apresenta o aparecimento da vida na terra, da criação de Deus em uma sequência literal, e como é posto essa mesma palavra dia em outros textos do livro de Gênesis, não nos permite uma outra interpretação que não seja o dia literal para a criação do nosso planeta Terra, para a criação da existência da vida e para também a criação do homem e da mulher. Portanto, nesse contexto, nós vamos recapitular para fazermos um pequeno comentário. Lendo a Bíblia em João 1,
versículo 1 até o 3, e Hebreus capítulo 1, versículo 1, quem foi o agente da criação? Assinale a resposta correta. Então, o que nós vimos? No texto de João capítulo 1, que foi o texto áureo, o texto para memorizar. Quem foi o agente da criação? Letra 1, foram os anjos. Letra 2, foi Jesus Cristo. E letra C, a evolução das espécies. Pare, pense um pouquinho. Viu a resposta? Vamos dar a resposta. O agente, quem foi o agente da criação? Jesus Cristo, porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e por intermédio dele. Então, Jesus Cristo é o Criador também da nossa vida e da nossa existência. Não foram os anjos, nem a vida veio existir pela origem das espécies. Uma outra pergunta também, os dias da criação, eles são, assinale a alternativa correta. Os dias da criação são literais, são simbólicos, ou correspondem a um período de mil anos? Então, qual seria a resposta correta? Percebeu bem? Então, conforme o relato bíblico, os dias da criação correspondem, né, a dias literais, e não dias simbólicos, e não 1000 anos da criação, como alguma corrente de interpretação teológica fala sobre a questão da criação. Bom, a origem divina. O propósito de estarmos aqui, de sermos criados, foi, nós nos originamos pelas mãos de Deus ou viemos do acaso? Então a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Então esse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, ele nos traz a convicção de onde nós nos originamos. Mas filósofos tentam há séculos a responder algumas perguntas e algumas indagações. Porque o que move o ser humano não são as respostas, o que move o ser humano são as perguntas. E as perguntas que os filósofos geralmente fazem é a seguinte: de onde eu venho? Quem sou? E para onde eu vou? A ciência ainda não nos deu a resposta, mas será que a Bíblia ela tem a resposta para essas perguntas? A Bíblia, por sua vez, responde essas perguntas em suas primeiras páginas, ou seja, exatamente ali no livro de Gênesis, principalmente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Não fomos frutos do acaso, mas nós fomos criados por Deus com um propósito. Nós não nos originamos do acaso, evoluímos de uma espécie que era semelhante ao macaco para chegar ao ser humano. Nós não evoluímos do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, do Homo de Neandertal e do Homo sapiens sapiens. Não, nós não acreditamos nessa origem das espécies de milhões e milhões de anos, mas nós acreditamos na origem superior das espécies. E o homem foi criado por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, foi colocado aqui na terra para cuidar do jardim do Éden e, portanto, nós não evoluímos. Nós fomos criados pelas mãos de Deus. As evidências também nos mostram isso. E todas as evidências que nos são mostradas pela evolução, nesses 150 anos, 150, 160 anos da evolução, nos mostra exatamente indagações e dúvidas, como por exemplo, encontraram um dente, e desse dente fizeram a mãe, o pai e o filho, e depois de estudos que foram feitos, aquele dente que reproduziu a imagem dessa família primitiva era um dente de um porco do mato extinto, e a ciência teve que voltar atrás, como também as outras evidências, como também aqui nós temos aqui a réplica do fóssil do maxilar de Lucy, que foi uma espécie que aqui está a formatação dela, uma espécie que foi uma das originárias do ser humano, que surgiu há aproximadamente um tempo de 3,5 milhões de anos. Então vocês vejam que o que a Bíblia nos diz é que nós fomos criados por Deus e nós não somos obras do acaso. E a Bíblia tem sim explicação para aquelas perguntas que nós fizemos. A Bíblia não nos deixa incertos, a Bíblia não nos deixa na deriva. Ela nos revela um plano que Deus estabeleceu para que nós não ficássemos à deriva na vida. Ela também nos ensina a pré-existência de Deus e sua intenção pessoal em nossa criação, em criar o planeta Terra, em criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Toda a divindade, um único Deus, em 3 pessoas, participou da nossa origem.
E o que foi que a Bíblia nos relata sobre a criação ali em Gênesis capítulo 1, 26, em Gênesis 1, versículo 1, aqui em Colossenses, só para ressaltar esse texto, veja como é profundo e interessante, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E quando Deus ele terminou a sua obra da criação, no sexto dia, o que foi que ele fez? Do pó da terra, ele fez o homem com as suas mãos. Veja que as outras coisas criadas na natureza, nos dias anteriores da criação, Deus criou com a sua palavra. Deus falou, mas o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aqui nós temos a unidade composta, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, presente na obra da criação do ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso é extraordinário, nós sabermos que nós saímos das mãos divinas. Valorize o que você tem, valorize o que você é, porque você não é obra do acaso, você foi feito pelas mãos de um Deus criador, de um Deus mantenedor e de um Deus salvador. Podemos esperar que Jesus, que fez o universo, finalmente complete o que ele começou. Sim, nós temos uma origem e nós estamos aqui e Deus vai completar a obra que ele começou. Se o ser humano ele perdeu a perspectiva do entendimento da criação, é preciso que nós voltemos a compreendermos que nós saímos das mãos de nosso Deus, para que assim, conforme nos diz em Hebreus capítulo 1, no versículo 2, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem ele fez o universo. Jesus, ele fez o universo, Jesus, ele nos fez, Jesus esteve presente na criação, na minha e na sua história. E vamos agora recapitular, e daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco nós vamos trabalhar um pouco mais com essas peças, para que nós possamos entender que nós saímos das mãos de Deus. Terceira pergunta. Filósofos tentaram há séculos responder a três perguntas básicas. De onde viemos? De onde venho? De onde venho e para onde vou? Por que estou aqui e para onde eu vou? Assim, assinar a alternativa correta. Letra A. A Bíblia e o Gênesis têm a resposta. De onde eu venho e para onde eu vou? A teoria evolucionista tem a resposta? A Bíblia e o Catecismo têm a resposta? O que é que tem a resposta para as indagações? De onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos? A Bíblia e o Gênesis, a teoria da evolução ou a Bíblia e o Catecismo? Qual a resposta correta? A resposta correta é a letra A. A Bíblia e o Gênesis têm a resposta. De onde nós viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Assim, nós vamos estudar daqui a pouco como o homem perdeu a perspectiva da vida eterna, a perspectiva do contexto da imortalidade. Como foi que o homem perdeu toda essa perspectiva? Aguarde um pouquinho que nós vamos estudar. Bom, então Deus nos fez, Deus nos criou, nós não somos obras do acaso, mas Deus, quando concluiu a sua criação, o que ele fez? O que ele fez? Geralmente, quando nós temos grandes construções, construções que demoram aí 10 anos, 5 anos, 2 anos, depende da construção, da sua complexidade, do número de trabalhadores, do gasto que envolve essa construção, mas depois geralmente se marca uma data e aquela data ela revela a comemoração da inauguração daquela obra. Então Deus fez a terra, colocou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto dia. No sexto dia Deus criou os animais, depois criou o homem, depois da costela de Adão criou a mulher, né? E depois o que foi que Deus fez? A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 3, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui tem três coisas importantes. Deus deixou um marco, né, para representar a inauguração do planeta Terra, para comemorar o aniversário do primeiro habitante do planeta Terra. O aniversário de Adão e o aniversário também de Eva, os dois primeiros habitantes do planeta Terra. Então, o que foi que Deus fez? Deus, ele no sétimo dia,
ele diz que ele abençoou, ele santificou e ele descansou. Quando a gente vai em Êxodo capítulo 20, que tem os 10 mandamentos, em nenhum outro mandamento você tem essas 3 palavras: abençoou, santificou e descansou. Veja que Deus ele faz do sábado um memorial da criação, para o bem da história da humanidade e para que o ser humano não esquecesse do seu Criador, do seu Salvador e do seu mantenedor, aquele que tem cuidado por nós. Bom, o conceito de semana, como emanado no relato da criação, está passando por grandes mudanças em nossos dias. Portanto, o nível dos negócios está aumentando cada vez mais, a complexidade da vida, da existência. Nós temos aí, o planeta está totalmente poluído, os rios. Nós vivemos em um planeta que tem 70%, aproximadamente 70% de água. As águas estão poluídas, o ar está poluído, cada vez mais nós degradamos o meio ambiente, o ecossistema não está mais equilibrado para a existência da vida na Terra. E meus queridos, e nesse contexto alguns já pensam, é preciso que o mundo tenha um dia para o repouso, né? É preciso que o mundo ele volte a descansar um dia, para que assim o planeta Terra ele tenha condição de voltar ao seu ecossistema. E nesse nível dos negócios, o descanso do domingo é cada dia mais aprimorado. Em alguns países, dicionários define o domingo como o 7º dia da semana, mas a Bíblia não nos apresenta o domingo como o 7º dia da semana. O domingo é o 1º dia da semana e não o 7º. Não foi o que Deus estabeleceu, foi o que o homem estabeleceu, porque até o dia 7 de março do ano 321, o dia de guarda oficial que nós tínhamos era o dia de sábado, e depois que o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, ele mudou o dia de descanso do sábado para o domingo, e assim as denominações cristãs, elas passaram a adotar o domingo como dia de descanso. Mas a Bíblia diz que Deus abençoou, Deus santificou e Deus descansou, foi no dia de sábado, como memorial da criação. Jesus, no entanto, proclama-se Senhor do sábado. Nele ele descansou. Ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Ele abençoou, santificou e nos ensinou a descansar. Porque lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, até o versículo 11, diz o que? Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia ele abençoou, ele descansou e ele santificou esse dia. É o memorial da criação, para nós não nos esquecermos quem é o nosso Criador. E a teoria da evolução, ela nos afasta da perspectiva de um Criador, de um mantenedor e de um Salvador, que nós somos obras do acaso. E a última mensagem a este mundo está implícita exatamente na proclamação do sábado, como um lembrete da criação, como nos diz na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Eu vi um anjo voando pelo meio do céu e ele tinha um evangelho eterno para proclamar a todas as nações. Né? E que evangelho eterno é esse? Que chegou a hora do juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Veja o que diz lá no livro do Apocalipse. Ele nos volta, nos remete o quê? Ao sábado, como dia de adoração, como memorial a um Deus Criador. E o ideal, outro ponto da lição também que nós temos, além da questão do sábado, é o ponto do matrimônio. Aí você pode estar perguntando, cadê as perguntas? Aguenta um pouquinho que nós vamos juntar esses 2 pontos para fazermos um bloco. Por quê? Foram 2 instituições que foram criadas por Deus no dia de sábado, na criação da humanidade, né, que foi estabelecido no Éden, que é exatamente o sábado e o casamento. Então vejamos o casamento. O ideal de Deus para a família é visto na criação, quando ele estabeleceu uma estrutura baseada em um casamento heterossexual, monogâmico e vitalício. Vou só repetindo, heterossexual, monogâmico e vitalício. Por quê? Veja, o casamento deve ser a imagem e semelhança da Trindade. Porque Deus, quando ele fez o homem, ele fez cair um sono profundo em Adão,
E da costela de Adão, ele fez Eva, não fez da cabeça, não fez do pé, mas fez do lado, não fez da cabeça para que ele não se sentisse superior, não fez do pé para que ele pudesse massacrar a mulher, mas fez do lado para que ele pudesse cuidar. E quando Adão abriu os olhos e viu aquela mulher, a primeira mulher perfeita da história da humanidade, né? O que foi que Adão disse? Ela agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne e um só corpo. Veja que coisa maravilhosa, né? Uma só carne e um só corpo. Então, os dois, eles passam a ser um. São duas pessoas, mas eles se transformam em uma pessoa nesse contexto. É a unidade composta. Assim como você tem um molho de chave, que é um monte de chave que está ali, mas faz parte daquele conjunto. Um enxame de abelhas. E assim sucessivamente, isso se chama a unidade composta. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, é a unidade composta de três pessoas. O homem e a mulher se tornando um, é a unidade composta de duas pessoas. E nesse sentido, né, nesse sentido é importante nós registrarmos aqui que o homem e mulher, eles devem ter a mesma perspectiva de unidade da Trindade, no amor, na unidade e na santidade. O leito, o apóstolo Paulo diz que o leito do casamento, ele deve ser sem mácula, ele deve ser respeitado. E nesse sentido, pecado e morte, ou evolução e sobrevivência. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Veja bem, que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Deus plantou a árvore da vida, Deus plantou também a árvore da ciência do bem e do mal. Deus deu ao homem o livre-arbítrio para ele escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E Deus disse, no dia que dele comer, certamente morrerás. Satanás disse, certamente não morrerás. A Bíblia Sagrada deixa claro que a morte entrou nesse mundo como resultado do pecado de Adão e Eva. Também nos diz que a última chance de superar a morte e ter a vida eterna é através da redenção que Jesus consumado com sua morte na ressurreição. Veja, assim como falamos há pouco, assim como por um homem só entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus, necessitamos da salvação. Então todos nós somos mortais. E se Cristo ele morreu e não ressuscitou, seria vã a nossa fé. O que difere o cristianismo das outras religiões é exatamente o fato de Jesus morrer e Jesus ele ressuscitou. E isso é extraordinário nós sabermos e nós conhecermos. Pelo contrário, a teoria da evolução sustenta que o homem foi criado após muitos ciclos de luta pela sobrevivência e assim a morte. Então os ciclos de vida, eles representariam esse negócio. Então o homem ele teve origem em algum momento na história do universo, há 3,5, 4 milhões de anos, nós evoluímos, saímos da água, né, através de um processo de aquecimento e resfriamento das águas, as moléculas se juntaram, no processo de milhões de anos formou os seres unicelulares, depois os pluricelulares, a vida foi saindo da água, alguns foram se adaptando dentro, outros se adaptaram dentro e fora, e outros se adaptaram só fora, e assim sucessivamente. E nós não temos, pela teoria da evolução, nenhuma perspectiva. E hoje no mundo nós estamos à deriva, porque não se tem, os políticos, a ciência não tem resposta para esse grande dilema que nós estamos vivenciando ainda. E os grandes dilemas da humanidade, eles só terão solução pelo plano que estabeleceu Deus para salvar a humanidade. A Bíblia nos mostra um plano de salvação e a esperança eterna em Cristo Jesus. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Em 1 Coríntios 15, versículo 45 e versículo 47, a teologia de Paulo, ela respalda exatamente a teologia de Moisés, a teologia do Antigo Testamento, que nos fala sobre a origem do homem, sobre a criação de Deus,
está respaldado aqui. E aqui nos fala do primeiro Adão, que teve uma origem aqui do pó da terra, mas nos fala de um outro Adão. Por esse Adão veio o pecado no mundo, por esse Adão veio a perdição. Mas esse outro Adão, esse homem superior que veio há 2000 anos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Emanuel, o Deus conosco, ele veio a esse mundo e se fez carne e habitou aqui para salvar a mim e a você, para nos restaurarmos, para nos levarmos de volta de onde nós nunca deveríamos ter saído, do Jardim do Éden, para nos dar aquilo que nós perdemos, que é exatamente a imortalidade, para nos dar um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E vamos recapitular agora? Pergunta número 6. O ideal de Deus estabelecido na Bíblia para a família é visto na criação, quando ele estabeleceu uma estrutura baseada em um casamento. De que forma o casamento? Assinale a alternativa correta. Um casamento heterossexual, poligâmico ou vitalício. Letra B, homossexual, monogâmico e vitalício. Letra C, heterossexual, monogâmico e vitalício. Qual a resposta correta? Então você tem aí a letra A, pequena explicação, heterossexual é um homem e uma mulher. Poligâmico é quando o homem ele pode ter mais de uma mulher e a mulher pode ter mais de um homem. Hoje está querendo criar uma moda concernente ao trisal. É um homem casado com duas mulheres, uma mulher casada com dois homens. E vitalício, o primeiro. Letra B, homossexual, monogâmico e vitalício. Para além das polêmicas, o que é que a Bíblia diz? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos um só corpo e uma só carne. Letra C, heterossexual, um homem e uma mulher. Monogâmico, o homem só pode casar com uma mulher, a mulher só pode casar com um homem. E vitalício, que dure aquilo que é dito até a morte os separe. Qual a resposta que está revelada no livro de Gênesis, que está revelado em toda a Bíblia? Exatamente a letra C, heterossexual, monogâmico e vitalício. A sexta pergunta, agora, vamos lá. A Bíblia deixa claro que a morte entrou neste mundo como resultado do pecado de Adão e Eva. Também nos diz que a única chance de superar a morte é ter a vida eterna através do quê? Assinale a alternativa correta. Letra A, através do plano da salvação, vida, morte e ressurreição de Jesus. Letra B, o evolucionismo, o ciclo de lutas pela sobrevivência na existência humana. Aqui está o evolucionismo, durante um período de milhões e milhões de anos, nós chegamos aqui e nós estamos aí à beira do colapso. A ciência em busca de buscar alguma alternativa fora do planeta Terra, porque sabe-se que a Terra se tornará insustentável daqui a alguns anos. O homem está destruindo cada vez mais a Terra, problemas na camada de ozônio, toda a água potável do mundo está contaminada, 70% de água, mas pouquíssima quantidade de água potável no mundo. O que foi que Deus, o que a Bíblia nos diz claro, para superar a morte e ter vida eterna, através do plano da salvação, vida e morte e ressurreição de Jesus, ou através do evolucionismo, ciclo de lutas e sobrevivência. O que a Bíblia deixa claro? A Bíblia deixa claro a letra A, o plano da salvação, vida e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Resumo, vamos resumir agora. Primeiro, a criação foi feita em 6 dias literais e consecutivos, e não milhões de anos. Segundo, a guarda do sábado é um presente de Deus para a humanidade, um memorial da criação. Deus abençoou, santificou e descansou. E nos apresenta para o nosso bem, para nós recompormos as nossas energias, para reconhecermos Deus como nosso Criador. Terceiro, o casamento é a união entre um homem e uma mulher. E quarto, crer na criação é um ato de fé. Pela fé, nós entendemos que o mundo foi criado pela mão de Deus. E como sempre, nós terminamos com um texto de Ellen White, no livro Testemunho para a Igreja, volume 8, página 258, nos diz: as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas, e em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação, o Criador e suas obras encontram, além da compreensão dessas pessoas,
visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais. Afirmam que a história bíblica é indigna de confiabilidade. Então, que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que nós viemos a esse mundo pelas mãos do nosso Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Nós vamos orar nesse momento e saia convicto de que tudo que o homem ele tem inventado, as tentativas que o homem tem inventado para tentar explicar a origem da vida, não pode e não vai substituir aquilo que é revelado pela palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esse momento que nós passamos aqui recapitulando a lição da Escola Sabatina, que possamos crer e confiar que nós somos obras de Tuas mãos. Abençoe essa pessoa que está nos ouvindo, a sua vida, sua família. Abençoe que os problemas sejam superados e que Tu possa mostrar para eles cada vez mais que a esperança é Jesus, a esperança de vida eterna. Amém. Muito obrigado, inscreva no canal, faça a pergunta, no final nós iremos sortear a Bíblia e vamos oferecer um certificado para você. Um forte abraço e até a próxima lição.